Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras para o Corpo de Cristo. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Mateus 26, 36. Amém? Mateus capítulo 26, versículo 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Podem se assentar, irmãos. Essa passagem de Jesus no Getsemane nos ensina muita coisa. Nos ensina que a vida ela é cheia de altos e baixos. Muitos desses altos e baixos às vezes são tão profundos que nós às vezes não conseguimos nem ver o final. Mas esse texto nos traz e faz com que nós tenhamos daqui muitos ensinamentos, muitas aplicações práticas que nós possamos trazer para as nossas vidas. Aplicações de o que ele fez, como ele se comportou, ou porque toda essa angústia não destruiu o objetivo, a motivação que o Senhor tinha de terminar o trabalho dele. Nessa passagem, o Senhor está prestes a enfrentar o pior momento da vida dele. Muitas vezes acontece conosco momentos muito difíceis também. Ou seja, uma expectativa horrível envolvia a alma dele aqui nessa altura, ou nesse momento. E a sua primeira atitude, sabe qual foi? A primeira lição que ele nos ensina aqui foi ir embora e orar. Orar firmemente, orar ao Pai. Como diz aqui no texto, que então ele levantou-se e foi a um lugar e começou a orar e pediu que os discípulos o esperassem. É a primeira lição que eu tiro e que nós temos que aprender aqui hoje. Orar, independentemente das circunstâncias. Se for um bom momento, ore e agradeça a Deus. Se for um mau momento, ore e agradeça a Deus. Deus está conosco em todos os momentos, nos momentos bons e nos menos bons. Não acredito em momentos maus, mas menos bons. Ele está conosco em todos os momentos. Então, a primeira lição, ore. Eu sei que às vezes é difícil, nós vivemos num mundo extremamente agitado, independente, às vezes nós procuramos as soluções para as coisas, as soluções que o mundo pode nos dar, mas não é aí que nós vamos encontrar a solução. Nós vamos encontrar a solução na oração, no amor de Cristo por nós. Há pessoas que acreditam que o dinheiro resolve as coisas, que ser autossuficiente resolve as coisas, mas vai dizer, por exemplo, para um doente com um cancro terminal que o dinheiro resolve as coisas. Não vai ser o dinheiro que vai resolver a vida dele, não vai ser o dinheiro que vai trazer novamente a vida dele, mas a oração, a fé no Senhor, é isso que vai mudar a vida das pessoas, e é isso que muda aqui. E essa passagem que nós vemos aqui, que nós lemos aqui de Jesus no Getsemane, nos ensina isso, que é muito importante. E o primeiro passo que nós temos que fazer é orar, independentemente das circunstâncias, meus queridos. Orar, orar, orar. Essa é a primeira lição que Jesus nos dá no Getsemane. Independente do que esteja acontecendo, independente do que venha acontecer na sua vida. Em primeiro lugar, ore e ore sempre. Eu, há tempos atrás, ou algumas semanas atrás,
Eu li uma frase na escola bíblica de Martim Lutero que diz assim: eu tenho muito o que fazer hoje, meu dia está tão corrido, ou tão preenchido hoje, que as 3 primeiras horas do meu dia eu vou passar orando. Ou seja, é uma frase pequena, mas é fantástica. Já imaginou, eu tenho tanto, mas tanto a fazer hoje no meu dia está tão corrido, tão atribulado, que as 3 primeiras horas do meu dia eu vou passar orando. Então, orar em todos os momentos, orar em todas as circunstâncias. Essa é a primeira lição que nós aprendemos dessa passagem de Jesus no Getsemane, com todo esse sofrimento que ele teve, com tudo que acontecia na vida dele. Mas não só orar, nós também, em segundo lugar, temos que aprender a não nos isolar. Não nos isolar do mundo. Jesus, no Getsemane, ele está sentindo profunda angústia, profunda tristeza. E o que ele procura aqui? Ele procurou a companhia das pessoas que estavam próximas a ele, de Pedro, de João, de Tiago. Ele não quis ficar sozinho nesse momento de angústia. Ele começou a sentir uma angústia, começou a sentir uma grande tristeza. Então ele até disse para eles que a alma dele estava cheia de tristeza, cheia de angústia, de modo que ele morria. Mas mesmo assim ele ainda disse: fique aqui, orem, vigiem comigo. É isso que nós devemos fazer, nós não devemos nos isolar em momento algum. Pedro, Tiago e João, no meu entendimento, eu não estou falando da Bíblia, eu acredito que eram os apóstolos mais maduros espiritualmente. Em várias ocasiões, o Senhor pediu que os outros se retirassem e deixou apenas esses 3 com ele. Então, o Senhor não quis em momento algum se isolar. E nós, às vezes, fazemos isso em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias das nossas vidas. Nós, quando temos problemas, nós não queremos compartilhá-los com ninguém, nós não queremos falar deles para ninguém. Muita atenção, eu não estou aqui dizendo que nós temos que sair falando da nossa vida para as pessoas, eu nem sou apologista disso. Eu acho que nós temos que falar com as pessoas certas e encontrar as pessoas certas para falar. Mas não nos isolar, jamais nos isolar, achar que nós vamos conseguir sozinhos resolver nossos problemas. Se nem o próprio Jesus esteve sozinho, por que nós vamos querer estar sozinhos para resolver nossos problemas, as nossas questões? Ele quis a companhia dos apóstolos ali com ele, dos irmãos ali com ele. Então, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, não se isole jamais. Ore em primeiro lugar, não se isole. Fale com pessoas próximas, fale com sua esposa, com seu esposo. Se não é casado, fale com um amigo próximo em quem possa confiar, em quem possa partilhar as coisas. Se não, fale com o pastor da sua igreja, que está aqui para te ouvir, que está aqui para te aconselhar, para te ajudar espiritualmente, emocionalmente. Não se isole jamais, em momento algum. O Senhor não se isolou, Ele nos deu exemplo disso aqui, quando chamou, quando pediu a presença, ou quando pediu que os apóstolos estivessem com Ele. Então, ore em todos os momentos, não se isole jamais. Em terceiro lugar, derrame a sua alma diante de Deus. Ore, não se isole, derrame a sua alma diante de Deus. Exponha todas as suas angústias, todos os seus medos diante de Deus. Porque uma das possibilidades mais belas que nós temos na oração é poder se derramar diante de Deus. É nos derramar diante de Deus, é chorar diante dos pés do Senhor, é nos prostrar e nos derramar diante dEle, dizendo tudo que... Ele sabe todas as coisas, mas nós, da nossa parte, temos que nos derramar e dizer ao Senhor tudo que nós sentimos, todas as nossas angústias, os nossos sofrimentos, abrir o nosso coração. Nós ficamos mais leves quando nós fazemos isso. Nós nos sentimos melhor, amém? Nós nos sentimos mais confiantes, porque nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos ouve, um Deus que não nos deixa sozinho, um Deus que ouve as nossas orações. E é isso que Jesus faz no Getsemane. Ele se derrama, ele se lança aos pés do Pai, como nós lemos aqui no texto, e busca alívio para a dor dele. E é isso que às vezes nós devemos fazer, nos lançar ao pé do Senhor e buscar alívio para a nossa dor, para a nossa insegurança, buscar força no Senhor. O Salmo 123, 2 diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Amém? O Senhor Jesus, Ele no Getsemane, Ele coloca o seu rosto no chão. E é muitas vezes isso que nós temos que fazer também, é colocar o nosso rosto no chão, junto à terra, olhar para Deus e a orar, agradecer, se derramar diante da presença de Deus. Nesse momento, o Senhor se sentia vulnerável.
Ele se sentia vulnerável e ele foi buscar o Senhor, ele foi buscar a oração, ele foi buscar ao Senhor, derramando-se diante dos pés do Senhor e derramar-se diante de Deus. Eu afirmo com 100% de convicção que é o melhor remédio que nós temos para a nossa alma, amém? É o melhor remédio que nós temos, porque nós temos a oportunidade de dizer como nós estamos nos sentindo e o que nós gostaríamos que o Senhor fizesse em nosso favor. Então, que nós possamos sempre nos derramar diante da presença de Deus, nos derramar diante da grandeza de Deus e falar para Deus tudo que nós sentimos. Desculpe, falar para Deus tudo que nós passamos e o que nós, não que nós queremos, mas o que Deus quer para a nossa vida. Jesus no Getsemane, ele não escondeu o desejo que ele tinha naquele momento, ele gostaria de não passar por aquilo. Tanto que ele disse que, se for possível, Pai, passe de mim esse cálice. O cálice aqui podemos pensar na representação da morte cruel que ele ia ter, mas que seria uma morte redentora, e ela estava se aproximando. Mas as ânsias, as agonias provocadas pelas visões de tortura que o Senhor tinha daquele momento que ele ia passar, da crueldade, da zombaria, da inveja, da injustiça, de tudo. Jesus, então, ele pede: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não há pecado nenhum em nós dizermos para Deus como nós nos sentimos, nenhum. Em eu dizer para Deus como eu me sinto, desde que não haja arrogância da nossa parte. Nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos frágeis. A atitude de Jesus no Getsemane, ela nos ensina isso, ela nos ensina que nós temos que ser transparentes, que nós temos que nos derramar todo dia diante do Pai. E mais uma passagem de Salmos 139 diz assim: o Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando eu me sento ou quando eu me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Desculpe. Examina cuidadosamente os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe o que eu vou fazer e dizer antes de a palavra ser formada em minha boca. Desculpem. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Então derrame-se diante do Senhor. Derrame-se diante da vontade soberana de Deus. Ore. Ore todo o tempo, em todos os minutos. Não se isole. Derrame a sua alma. O Senhor, Ele conhece de longe os meus pensamentos, os seus pensamentos. Ele examina cada íntimo, o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece cada ponto, cada pedaço da nossa vida. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que sempre ser fiéis e transparentes ao Senhor. Nós temos que conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Conhecer a vontade de Deus para nós, o que Ele quer de nós. No texto que nós lemos, no versículo 39, diz: contudo, eu quero que seja feita a sua vontade e não a minha. É comum em situações que nós passamos, ou às vezes em situações muito difíceis, nós perguntarmos a Deus o porquê, qual a razão desse sofrimento, ou qual a razão do meu sofrimento, ou porque Deus permite isso na minha vida, ou porque Deus permite que crianças inocentes morram de fome, porque Deus permite que crianças sejam mutiladas, violentadas, torturadas, ou porque Deus permite que tantos cristãos, mundo afora, sejam mortos por conta da sua fé, ou por profetizarem a sua fé. A resposta, ela pode não ser muito satisfatória para nós, enquanto humanos, enquanto pecadores, mas ela é bíblica. E a resposta está em Provérbios 16:4, quando o Senhor diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O apóstolo Paulo, em Romanos, quando ele diz:
Romanos capítulo 12, 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos enxergar nem julgar as questões difíceis da vida pela ótica humana. Nós nem conseguiríamos entender essas questões. Nós temos que pedir direcionamento de Deus, nós temos que buscar a Deus, porque somente Deus conhece todos os critérios da nossa vida. Somente Deus conhece o melhor para a nossa vida. Somente Deus sabe o que nós precisamos. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Deus faz tudo na nossa vida. Tudo que Deus faz na nossa vida é com um propósito. Ele julga corretamente. A vontade dele é sempre a melhor, mesmo que não seja boa naquele momento para nós, ou mesmo que seja difícil de nós entendermos naquele momento. Mas é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós temos que saber que no final tudo vai dar certo, porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. A agonia de Jesus no Getsemane, vocês já podem calcular, vocês podem imaginar, vocês já tentaram visualizar o quão terrível foi a agonia que ele tinha? Ele tinha inúmeros motivos para reclamar, para desistir, para abrir mão daquilo. Mas em seu relacionamento com Deus, Jesus aprendeu a confiar. Ele aprendeu a confiar mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas situações mais adversas que ele tinha. Ele aprendeu sempre a confiar. Tanto que ele disse: contudo, Pai, eu quero que seja feita não a minha, mas a sua vontade. E Jesus no Getsemane, ele conhecia a vontade de Deus. Ele estava perto de Deus. O conhecimento prévio de Deus, ele nos dá clareza na tomada das decisões e da análise das situações. Jesus sabia da vontade de Deus. Mesmo assim, ele ainda tinha dito: se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo a seguir, ele aceitou. Ele aceitou a vontade de Deus na vida dele. E é isso que nós temos que aprender a fazer todos os dias. É aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Às vezes é difícil, às vezes pode doer um bocadinho, pode doer um pouco, mas é a vontade de Deus. Ele está nos moldando, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele está, se possível, nos reconstruindo do que nós éramos, do antigo eu, do antigo homem. E além de orar, além de não se isolar, além de se derramar na presença de Deus, além de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, nós também temos que saber dar valor às nossas lutas diárias. Nós temos que aprender a não desistir. Jesus, ele levou Pedro, Tiago, levou João ao Getsemane, para que eles lhe pudessem fazer companhia física e espiritual. Nós devemos lembrar ainda que Jesus chegou a dizer a eles que uma angústia mortal cercava a alma dele, a ponto dele sentir um pavor. Mesmo assim, ele diz: fiquem aqui, vigiem comigo. No entanto, quando ele voltou, depois os discípulos já estavam dormindo, e ele ainda indagou, perguntou a Pedro como eles não puderam ficar acordados nenhuma hora, para eles vigiarem e para eles orarem. De outro modo, a tentação vencerá vocês. Essas foram as palavras do Senhor a Pedro. Pois o Espírito da verdade está disposto, mas o corpo é fraco. Os discípulos aqui, acredito que eles não valorizaram, eles não entenderam a luta que o Senhor passava, que o Mestre passava no Getsemane. Por isso o sono venceu eles. Por outro lado, em lugar de demonstrar um abatimento, uma desistência, Jesus os estimula a orar mais que isso e a vigiar. Por isso que eu digo, nós não devemos desistir. Jesus insistiu que eles orassem. Nós não devemos desistir nem nos desvalorizar. Muitas vezes as pessoas não conhecem as nossas lutas, muitas vezes as pessoas não entendem as nossas lutas, não reconhecem a nossa dor, não reconhecem o quanto nós sofremos. Mas Deus sabe tudo. Por isso que eu digo, não desista jamais. Muitas vezes nós não, como eu disse, nos isolamos, às vezes não partilhamos com as pessoas o que nós estamos passando, o que nós estamos sofrendo. E isso às vezes nos leva a ter vontade de desistir, seguir por outros caminhos.
Mas o Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor tudo sabe, tudo vê. As pessoas de fora, é lógico que elas podem saber ou conhecer superficialmente o que nós passamos. Mas quem sabe o que se passa aqui dentro, quem realmente sabe o que se passa aqui dentro, no mais íntimo do meu coração, é o Senhor. Só Ele é que sabe o que se passa aqui. Então, que nós possamos realmente dar valor às nossas lutas, às nossas vitórias, às nossas conquistas. Que nós possamos dar valor a elas, porque são elas que nos fazem crescer. São elas que nos aproximam cada dia mais e mais de Deus. Eu sei que às vezes é um bocado complicado nós estarmos passando por determinadas situações. Desculpem a minha voz, mas está complicado. Às vezes é difícil nós passarmos por determinadas situações, mas o Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor, Ele nos guarda sempre, a cada hora, a cada minuto, todos os dias. Quando nós buscamos o Senhor, em oração, quando nós nos prostramos, quando nós nos derramamos na presença de Deus, Ele trabalha na minha vida, Ele trabalha na sua vida. Deus é Pai, Deus é um Pai, e Ele nos prova isso até no Getsemane. A relação aqui entre Jesus e o Pai, ela não foi abalada pela provação que Ele passava. Porque outra vez Ele deixou os discípulos e foi orar, mas dessa vez Ele disse: Pai, se este cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. Muitas pessoas, ou muitas vezes nós nos deixamos levar pelas situações, nós permitimos que sentimentos de incredulidade, de revolta, de desânimo venham a afetar as nossas vidas. Mas esse não foi o caso de Jesus no Getsemane. Esse é um exemplo que nós temos que seguir. O período de oração aqui fez, ou estava fazendo com que a alma de Jesus ficasse cada vez mais tranquila e cada vez mais confiante. Nem mesmo a distração dos discípulos pôde demovê-lo, pôde abatê-lo do propósito que ele tinha de orar. Na segunda oração, quando Jesus volta, ele abala até o inferno, porque ele começa a delinear um futuro glorioso para a humanidade. Esse texto é fantástico por isso. Quando ele diz que se esse cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade, Pai. Jesus aqui, ele chama Deus de Pai. E ele não perde isso de vista. Jesus, ele conhecia a bondade do Pai. Ele estava acostumado com ela. Jesus, ele nutria a segurança de que o Pai tinha reservado algo muito bom para ele. Muito, muito bom. E é essa confiança que ele tinha. Por isso, que nós não podemos nunca, nunca desanimar. Se você cultiva uma relação de pai e filho com Deus, eu tenho a certeza absoluta que algo muito, muito, muito bom está reservado para você, amém? Amém? Eu sei que que hoje é feriado, eu estou aqui, tem alguém falando aqui quase sem voz, mas um amém também. E é isso, Jesus, ele cuida de nós. E nós temos que nos aproximar cada dia mais e mais dele. Jesus ainda nos ensina que no Getsemane, a perseverança, ela também existiu. E nós temos que ter essa perseverança na nossa vida. Ao voltar mais uma vez, quando ele voltou de um período de oração, ele achou os discípulos novamente dormindo. Mas dessa vez ele não os acordou. Porque ele já havia recebido o quê? Já havia recebido o consolo, um consolo celestial do Pai. Ele voltou aos discípulos novamente e os achou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Mas nesse momento, como eu disse, ele está mais calmo, mais sereno. Ele assimilou tudo o que ele precisava. Tudo que tinha que ser assimilado, estava assimilado. E ele estava decidido a viver a vontade de Deus. E é isso que é importante, isso que é bonito aqui. Ele estava decidido a viver a vontade de Deus, a viver as coisas de Deus. A perseverança de Jesus no Getsemane é algo que nós devemos ter bem clara na nossa mente. É essa perseverança que nós devemos ter. Nós devemos
trazer esse mesmo foco para a nossa vida, ser perseverante em tudo que nós fizermos, porque nós sabemos que nós temos um Deus grande na nossa vida. Não existe obstáculo, não existe pedra grande na nossa vida, ou não existe grandes problemas na nossa vida, ou como nós até ouvimos aquele ditado, não existe um grande problema, existe um grande Deus na minha vida. E Deus faz tudo para aqueles que o amam, que se achegam a Ele. A perseverança na oração, ela é, como que eu posso dizer? Ela é a engrenagem que vai nos trazer a vitória. Eu estou terminando já. Eu sei que vocês estão um bocado pensando no feriado hoje, mas eu estou terminando. E por fim, Jesus ele então voltou e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens pecadores. No versículo 45, 46 diz: levante-se, vamos andando. Aí vem o homem que está me traindo. Chegou a hora, Jesus estava decidido. Assim como Deus ele ordenou a Moisés, Jesus ele se levanta do clamor e marcha em direção ao mar aqui. Nós às vezes precisamos passar por muitas situações na nossa vida. Situações, como eu disse, quer sejam elas boas, quer sejam elas menos boas, que às vezes podem nos causar desânimo, que normalmente podem nos afastar de Deus. Normalmente nós sabemos ser gratos a Deus quando as coisas vão bem. Agora, quando as coisas vão menos bem, nós nos questionamos o porquê disso na minha vida, o porquê isso acontece comigo, ou para que isso acontece comigo. Um bom exemplo disso é Jó, quando a esposa de Jó disse a ele: você ainda continua sendo íntegro? O melhor que você pode fazer é amaldiçoar o Deus e morrer. E o que Jó respondeu para ela aqui? Jó disse para ela: você é louca. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o mal? E mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó não pecou, nem disse uma palavra contra Deus. Será que nós somos assim? Diante de todos os sofrimentos, ou diante de tudo que nós passamos no nosso dia a dia e fora no mundo? Será que nós temos essa convicção? Será que nós temos essa certeza de que o Senhor nos guarda todos os dias? Será que quando nós saímos à rua, quando nós encontramos com as pessoas, nós refletimos o que nós somos realmente? Será que nós sabemos como nós devemos orar? Será que nós aprendemos a não nos isolar? Será que nós aprendemos a nos derramar diante do Senhor? Será que nós aprendemos a falar dos nossos sentimentos, a conhecer a vontade de Deus, a dar valor às nossas lutas, a perseverar no muito, no pouco, nas fases boas, nas fases menos boas? Nós, como ser humano, somos falhos, somos pecadores, mas temos aquela tendência de buscar. Eu falo por mim, eu não estou aqui apontando o dedo para mim, porque eu, em primeiro lugar, me coloco sempre em primeiro lugar em tudo que eu digo aqui. Nós temos, assim, às vezes, o hábito de lembrar do Senhor e de buscar o Senhor em oração quando as coisas ficam um bocadinho mais complicadas, né? Nós temos que aprender a orar a Deus, a agradecer a Deus em qualquer circunstância das nossas vidas, seja no muito, seja no pouco, sempre, sempre agradecendo a Deus em tudo que nós fazemos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus, nós temos que ter isso na nossa mente. Para terminar, um texto, uma passagem que eu acho fantástica, que passei por isso, passei por algumas coisas difíceis. Filipenses 4:12 nos diz assim: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Amém? Eu posso todas as coisas que Deus me pede
com a força que Cristo me dá. Independente da circunstância, independente de fartura, independente de não ter essa fartura, nós temos que ser os mesmos. Nós temos que continuar adorando a Deus em tudo. Seja no muito, seja no pouco. Nós ouvimos tanto isso aqui, que nós temos que ser sempre os mesmos. Eu mesmo já falei disso aqui há algum tempo atrás. Nós não devemos mudar de acordo com as circunstâncias. Nós não podemos ser inconstantes. Sejamos sempre os mesmos adoradores, buscando a Deus em tudo. Porque o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor tem um propósito na sua vida, e Ele quer o melhor para nós, e eu tenho certeza que Ele quer o melhor para aqueles que o amam e o adoram, amém? Essa foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga nós nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso canal e podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.